O sol de Goiânia surgia tímido quando a casa de Poliana começou a despertar com aquele silêncio cheio de significado, como se algo sagrado estivesse prestes a acontecer. Maria Alice apareceu na porta do quarto da avó já vestida, segurando um terço dourado que ganhará da Bisa. Hoje eles vão falar comigo de novo, vovó, disse com a segurança de quem já sabe a resposta antes mesmo de perguntar. Poliana respirou fundo, sentindo um arrepio que percorreu seu corpo inteiro. Não era mais apenas imaginação infantil. Havia uma firmeza naquele olhar que lembrava Leandro, um brilho doce que mesclava inocência e mistério. Enquanto arrumava a mesa do café, Poliana observava a neta caminhar pela casa em silêncio, tocando objetos como se reconhecesse cada energia escondida. A avó tentou disfarçar a preocupação, mas sabia, quando aquela menina dizia que o céu ia falar, algo inevitável acontecia. Era diferente, profundo, quase impossível de compreender com lógica humana. No caminho para a igreja, Maria Flor dormia tranquila, enquanto Maria Alice olhava pela janela com uma expressão contemplativa, como se estivesse enxergando além das ruas, além do tempo. Vovó, não se assusta, tá? Eles já chegaram, murmurou baixinho. Poliana segurou firme o volante. Chegaram quem, minha filha? A resposta veio com um sorriso suave. Os moços do céu, e o tio Leandro veio também. O nome ecoou dentro do peito da avó como uma pancada silenciosa. Desde a separação de Zé Felipe e Virgínia, a casa parecia carregada de sentimentos confusos, e Poliana fazia de tudo para manter a família unida, mas Maria Alice, ela era a cola espiritual que ninguém entendia, mas todos sentiam. Ao estacionar, a avó percebeu que a menina não esperou ser chamada, caminhou em direção à porta da igreja como se fosse guiada por algo invisível, algo maior do que qualquer dor terrestre. Dentro da igreja, um feixe de luz atravessava o vitral principal, iluminando exatamente o banco onde sempre se sentavam. Maria Alice parou ali, respirou fundo e disse, vovó, ele tá aqui. Poliana olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação plausível, mas a menina apontou para cima, para um canto do teto onde o sol transformava poeira em brilho. O tio Leandro disse que hoje é dia de cura, mas não é da mamãe e do papai, é sua, vovó. As palavras atingiram Poliana como um abraço e uma ferida ao mesmo tempo. Desde a separação de Virgínia e Zé Felipe, ela carregava uma tristeza silenciosa, sentindo que parte da família se despedaçava no ar. A menina segurou sua mão com força e completou, ele disse que você não perdeu nada, vovó. Só mudou de lugar. As lágrimas caíram antes que Poliana conseguisse reagir. A missa nem tinha começado, mas ali já havia algo divino acontecendo. Durante a celebração, a igreja inteira parecia mais atenta do que o normal, como se o ambiente percebesse que algo extraordinário se aproximava. Maria Alice ajoelhou-se e murmurou uma oração que ninguém havia ensinado. Sua voz era baixa, mas cada palavra parecia atravessar o coração das pessoas ao redor. Obrigada, Deus, por trazer quem a gente ama, mesmo quando o coração parece quebrado. Aquelas palavras fizeram Poliana sentir como se o ar ao seu redor ficasse mais leve. No fim da missa, o padre aproximou-se e comentou, sua neta me disse antes da celebração que o céu visitaria a casa de Deus hoje. Eu achei que fosse imaginação, mas agora não sei mais. Poliana sorriu entre lágrimas. Lá fora, no pátio, Maria Alice corria com Maria Flor, rindo como qualquer criança de sua idade. Mas para Poliana, estava claro, a neta não era apenas uma menina comum. Era um elo. Uma ponte. Uma mensageira do amor que existe entre quem fica e quem já partiu. A tarde caiu com aquele silêncio que só aparece quando algo importante acabou de acontecer, e Poliana dirigiu de volta para casa em um estado difícil de explicar. Era como se cada palavra dita por Maria Alice tivesse aberto uma porta que ela mesma evitou por anos. Ao chegar, a menina correu para o quintal e ficou observando o céu com a mesma atenção de quem espera uma resposta imediata. Ele não foi embora ainda, vovó, disse sem olhar para trás. Poliana sentiu um arrepio profundo, não de medo, mas de reconhecimento. A separação recente de Zé Felipe e Virgínia balançou toda a estrutura da família, deixando dúvidas, culpas e um silêncio desconfortável entre todos. Mas Maria Alice parecia ignorar aquele peso, como se enxergasse além da superfície, além das mágoas.
Ele disse que a senhora precisa cantar mais, igual antes, porque sua voz cura, sabia? A frase atravessou o peito de Poliana como um lembrete esquecido. Ela, que um dia foi a alma mais musical daquela casa, tinha perdido o propósito no meio das dores. E agora, ouvir isso da neta era como reencontrar uma parte de si que acreditava estar perdida para sempre. Quando entraram em casa, Maria Flor se sentou no chão espalhando brinquedos, enquanto Maria Alice caminhou direto para o quarto onde Zé Felipe costumava guardar alguns instrumentos antigos. A porta estava entreaberta, e a menina entrou como se já soubesse o que buscava. Poliana a seguiu, hesitante. Encostado na parede estava um violão que ninguém tocava desde a última apresentação familiar, meses antes da separação. É este, afirmou a menina, tocando as cordas com delicadeza. O som saiu suave, quase tímido, mas carregado de algo inexplicável. O tio Leandro disse que esse violão tá com saudade. Poliana levou a mão ao rosto, emocionada. Desde que os caminhos de Virgínia e Zé se dividiram, aquele instrumento se tornou um símbolo silencioso de tudo que foi interrompido. Mas ali, nas mãos pequenas de Maria Alice, o violão parecia vivo novamente, como se reconhecesse a energia que faltava. Vovó, toca para mim, pediu com uma doçura impossível de recusar. E pela primeira vez em muito tempo, Poliana sentiu vontade de aceitar. Poliana sentou-se na beira da cama e posicionou o violão nos braços com a mesma intimidade de anos atrás. Suas mãos, um pouco enferrujadas pela falta de prática, demoraram alguns segundos para encontrar a posição certa, mas quando encontrou, a memória fez o resto. Os primeiros acordes preencheram o quarto, e Maria Alice fechou os olhos com um sorriso sereno, como quem já esperava por aquilo. Ele tá ouvindo, vovó, murmurou baixinho. O som ecoou suave, quase sagrado. As notas pareciam ganhar forma no ar, misturando-se com a luz que entrava pela janela. Era como se o ambiente inteiro reconhecesse aquele reencontro entre Poliana e sua própria essência. Maria Flor, atraída pela música, parou de brincar e se aproximou, deitando no colo da irmã. Aquele pequeno público silencioso, formado por duas crianças, parecia enxergar algo que só corações puros compreendem. Poliana sentiu lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de libertação. Era como se tocasse não apenas uma música, mas todas as memórias que guardou dentro do peito por tanto tempo. Quando a última nota se desfez no ar, Maria Alice abriu os olhos lentamente, olhando para a avó com uma expressão tranquila e madura demais para sua idade. Viu, vovó? O céu não leva ninguém embora para sempre, ele só cuida da gente de outro jeito. As palavras caíram como um bálsamo. Desde que os caminhos de Virgínia e Zé Felipe se separaram, Poliana carregava uma sensação de perda que não sabia como curar. Era dor de ver a família se transformando, de sentir que alguns laços se rompiam sem sua permissão. Mas ali, diante das netas, percebeu que nada estava perdido, apenas diferente. E talvez, naquela simplicidade divina que só crianças possuem, Maria Alice estivesse devolvendo a ela um pedaço de esperança que já não sabia onde procurar. A avó respirou fundo, abraçando as duas meninas, e por um instante, sentiu que a casa inteira respirava junto, mais leve, mais viva, como se realmente houvesse algo, ou alguém, cuidando delas lá de cima. A cena se abre num daqueles dias em que o sol parece iluminar mais do que apenas a paisagem, ilumina verdades guardadas há tempo demais. Virgínia chega à casa onde cresceu, sentindo o coração acelerar ao encontrar Dona Poliana na varanda, balançando lentamente a cadeira como quem carrega o peso de 3 gerações nas mãos. A vovó Poli, agora ainda mais presente desde a separação da neta com Zé Felipe, observa o caminhar apressado de Virgínia e percebe nos olhos dela um pedido silencioso de socorro, como se algo dentro dela tivesse finalmente quebrado. É então que a avó a chama com aquela voz firme e doce que sempre trouxe respostas mesmo quando ninguém sabia formular as perguntas. Virgínia se senta ao lado dela, e antes mesmo de explicar o motivo da visita, sente uma lágrima quente deslizar pelo rosto. Dona Poli segura sua mão com força e diz que algumas batalhas não são fracassos, mas libertações, e que às vezes o destino exige coragem para desfazer nós que já não pertencem ao caminho. Enquanto o vento balança as folhas do jardim, a avó revela que sempre soube que aquele casamento tinha rachaduras invisíveis, e que agora,
Finalmente, era hora de recomeçar, não sozinha, mas amparada pela força da família, pela fé que nunca deixou de guiá-las e pelo amor que permanece quando tudo mais se desfaz.